O Triângulo das Bermudas, acontecimentos, teorias e olhar da ciência contemporânea. Contexto geográfico e histórico. O Triângulo das Bermudas define uma área marítima de intenso tráfego aéreo e naval, que conecta rotas comerciais importantes entre a América do Norte. Os casos mais célebres. O voo 19.945. O caso que verdadeiramente catapultou o mistério para a consciência global foi o desaparecimento do voo 19, uma missão de treinamento da Marinha dos Estados Unidos em dezembro de 1945. 5 bombardeiros TBM Avenger desapareceram sem deixar vestígios, junto com seus 14 tripulantes experientes. Mais impressionante ainda, um hidroavião Marine enviado para resgatá-los também sumiu, adicionando 13 pessoas à lista de desaparecidos. O SS Cyclops 1918. O navio USS Cyclops desapareceu em 1918 com 300 pessoas a bordo. Nenhum vestígio foi jamais encontrado, e o navio nunca emitiu qualquer pedido de socorro. O Mare Celeste 1872. O navio mercante Mare Celeste foi encontrado à deriva no Oceano Atlântico em 1872 em perfeito estado, porém com toda a tripulação desaparecida. Os pertences pessoais da tripulação permaneciam a bordo: comida, roupas, objetos pessoais. A única ausência era o bote salva-vidas. O mistério do Mare Celeste é considerado um dos mais famosos da história da navegação. O SS Cotopaxi 1925. Um exemplo mais recente de desfecho parcialmente elucidado é o do navio carvoeiro SS Cotopaxi, que desapareceu em 1925 durante uma viagem da Carolina do Sul até Cuba. Suas ruínas só foram localizadas em 2020. As teorias ao longo do tempo. Teorias sobrenaturais e do imaginário popular. Entre as teorias mais fantasiosas, figuram a abdução por extraterrestres, resíduos de cristais da Atlântida, humanos com armas antigravidade, vórtices da quarta dimensão e buracos de minhoca, buracos no espaço-tempo. Outros escritores atribuíram os eventos ovnis. Essa ideia chegou ao cinema com Steven Spielberg, que em Contatos Imediatos de Terceiro Grau retratou os tripulantes do voo 19 como humanos abduzidos. A popularização definitiva dessas ideias veio com o best-seller de Charles Berlitz, O Triângulo das Bermudas, publicado em 1974, que vendeu mais de 20 milhões de cópias em 30 idiomas, estabelecendo definitivamente a região como um dos maiores mistérios marítimos do mundo. Anomalias magnéticas. Pesquisadores descobriram que o Triângulo das Bermudas é uma das poucas áreas no mundo onde o norte magnético geográfico se alinham perfeitamente, fenômeno conhecido como agoniclines. Essa peculiaridade pode causar variações significativas nas bússolas e instrumentos de navegação, potencialmente desorientando pilotos e navegadores, sobretudo em condições de baixa visibilidade. Hidratos de metano. Uma das teorias mais discutidas envolve hidratos de gás, depósitos de metano liberados de material em decomposição no fundo do mar. Segundo pesquisadores, essas substâncias cerosas são sólidas nas altas pressões do fundo oceânico, mas podem ser liberadas quando a água profunda esquenta ou quando ocorrem deslizamentos submarinos. À medida que sobem à superfície, a queda de pressão e o calor as transformam de sólido em líquido e, eventualmente, em gás. As erupções frequentes de metano poderiam produzir regiões de água espumosa que não sustentam adequadamente embarcações. Em 1981, o United States Geological Survey confirmou a presença desses hidratos na área de Blackheath, no sudeste dos Estados Unidos. Ondas gigantes Rogue Waves. A teoria das ondas Rogue, ou ondas gigantes, ganhou credibilidade significativa quando satélites da Agência Espacial Europeia (ESA) confirmaram a existência dessas formações monumentais, que podem atingir alturas superiores a 30 metros. Essas ondas oceânicas anômalas podem se formar repentinamente, mesmo em condições meteorológicas aparentemente calmas, representando uma ameaça letal para embarcações de qualquer porte. O que diz a ciência contemporânea? Desmistificação estatística. Para o cientista australiano Carl Kruszelnicki,
Não há nada de sobrenatural nos casos de desaparecimento no Triângulo das Bermudas. Trata-se de uma questão de probabilidade estatística. Quando comparamos o número de incidentes no Triângulo das Bermudas com outras rotas marítimas e aéreas de tráfego intenso, como o Mar do Norte ou o Estreito de Dover, a região não apresenta uma taxa de desaparecimentos estatisticamente superior. Tecnologia avançada de mapeamento. O desenvolvimento de sonares multifeixe de última geração possibilitou um mapeamento detalhado do fundo oceânico na região. Essas investigações revelaram características geológicas surpreendentes, incluindo enormes crateras submarinas, possivelmente relacionadas à liberação de metano, e formações rochosas irregulares que podem afetar correntes marítimas de maneiras imprevisíveis. Em 2023, uma expedição utilizando veículos operados remotamente, ROV documentou mais de 50 dessas formações anômalas. Inteligência artificial e análise de dados. A análise de dados por meio de inteligência artificial trouxe uma nova dimensão às investigações. Algoritmos sofisticados processam milhões de pontos de dados históricos, incluindo condições meteorológicas, padrões de navegação e registros de acidentes em busca de correlações anteriormente imperceptíveis. Essa abordagem já identificou vários pontos quentes dentro do triângulo onde as anomalias são mais frequentes, permitindo o desenvolvimento de rotas de navegação mais seguras. Erros humanos e clima. O erro humano é considerado um fator significativo nos desaparecimentos e interpretações erradas de bússolas, decisões de navegação equivocadas e má compreensão da localização recorrentes. Com o avanço da tecnologia de navegação, os desaparecimentos misteriosos na área tornaram-se menos frequentes. O progresso tecnológico e o aprofundamento das pesquisas têm demonstrado que condições meteorológicas adversas e falhas humanas são causas mais prováveis para os acidentes na região, contribuindo para desmistificar as lendas que cercam o local. A divisão na comunidade científica. A comunidade científica permanece dividida quanto aos fenômenos do Triângulo das Bermudas. Do Dr. James Carton, oceanógrafo do Instituto Oswald, argumenta que a combinação única de condições geológicas e atmosféricas da região cria um laboratório natural para eventos marítimos extremos. Suas pesquisas, conduzidas ao longo de 15 anos, documentaram mais de 75 anomalias magnéticas inexplicáveis. Já a doutora Sarah Richardson, especialista em meteorologia marítima da NOAA, apresenta uma visão mais cética. Seus estudos sugerem que a frequência de desaparecimentos na região não é significativamente maior que em outras áreas de tráfego marítimo intenso. Embora ela reconheça a existência de microclimas únicos que podem criar condições excepcionalmente perigosas em questão de minutos, sem aviso prévio detectável. Considerações finais. O Triângulo das Bermudas permanece um dos enigmas mais fascinantes da história moderna, não porque a ciência seja incapaz de explicar seus fenômenos, mas porque a combinação de geografia adversa, clima imprevisível, erros humanos e o poder do imaginário coletivo criou uma narrativa de mistério que resiste ao tempo. A combinação de eventos históricos, relatos sensacionalistas e a ausência de evidências concretas em alguns casos mantém o Triângulo das Bermudas como um símbolo de mistério e intriga, desafiando a compreensão humana e estimulando a imaginação coletiva. À medida que a tecnologia avança, o que antes parecia inexplicável vai cedendo espaço à análise rigorosa, mas o fascínio permanece intacto.